o irmão que acompanhava o caso desde o início, um servo fiel que já havia visto o Senhor operar em vidas que pareciam sem esperança, não conseguiu conter as lágrimas ao ver o jovem de pé, firme, com os olhos brilhando de uma paz que só vem do alto. Ele se aproximou, colocou as mãos nos ombros do rapaz e com voz embargada disse: "Meu filho, você sabe quem é você agora?" O jovem, que por anos havia se perdido em vozes que o acusavam, em medos que o paralisavam e em uma confusão que o fazia duvidar até de sua própria existência, respondeu com uma simplicidade que comoveu a todos: "Sou filho de Deus, e ele me tirou do poço da perdição." A irmã que orava ao lado, uma mulher de muita fé que já havia jejuado 3 dias seguidos por aquele caso, levantou as mãos e começou a glorificar ao Senhor em voz alta: "Bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Tu que ouves o clamor dos teus filhos e não desdenhas da oração dos humildes. Quem como tu, que fazes o cego ver, o surdo ouvir e o louco recuperar a razão?" Sua voz ecoou pela sala e outros irmãos se juntaram em coro, repetindo: "Glória a Deus! Glória a Deus!" O jovem, que antes se escondia dos olhares, agora sorria, como se uma carga de séculos tivesse sido tirada de suas costas. Naquela mesma noite, o irmão que presidia a reunião pediu que o jovem desse o seu testemunho. Ele se levantou, ainda um pouco trêmulo, mas com uma firmeza que não era sua, e começou a falar: "Irmãos, eu vivia em um mundo que não era real, ouvia vozes que me diziam que eu era um pecador sem perdão, que Deus me havia abandonado, que eu nunca mais teria paz. Os médicos disseram que era esquizofrenia, que eu tomaria remédio para sempre, que nunca mais seria normal. Mas hoje nesta casa, Deus me mostrou que Ele é mais forte que qualquer doença, que qualquer diagnóstico. Ele me tocou, e agora eu sei." As vozes se calaram, o medo foi embora, e a luz entrou no meu coração. Um irmão mais velho, que já havia passado por provas difíceis na vida, se levantou e disse: "Meu filho, isso não é obra da medicina, não é obra dos homens. Isso é o dedo de Deus. Lembro-me de quando eu também estava nas trevas, e o Senhor me tirou de lá com a mesma mão poderosa. A palavra diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?" Salmo 27, 1. Você agora é uma prova viva de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. O jovem assentiu, e suas lágrimas caíram não mais de dor, mas de gratidão. Nos dias que se seguiram, a mudança foi tão evidente que até os vizinhos que antes o viam como um caso perdido, começaram a perceber algo diferente. Ele, que antes se isolava, agora saía para trabalhar com disposição, cumprimentava as pessoas com um sorriso, e até ajudava os irmãos mais velhos nas tarefas da igreja. Sua mãe, que havia chorado tantíssimas noites pedindo a Deus que restaurasse seu filho, agora não conseguia parar de agradecer. "Senhor," ela orava em voz baixa, "tu me deste mais do que eu pedi. Não só curaste a mente do meu filho, mas lhe deste um coração novo. Agora ele ama a tua palavra, ele quer servir a ti. Quem é como tu, ó Deus?" Um domingo, durante o culto, o jovem se aproximou do irmão que liderava a reunião e pediu para ser batizado. "Eu quero ser sepultado com Cristo para ressuscitar em novidade de vida", disse ele, com uma convicção que surpreendeu a todos. O irmão, emocionado, abençoou sua decisão e marcou o batismo para a semana seguinte. Naquele dia, quando ele desceu às águas, muitos choraram não só pela cura da doença, mas pela transformação da alma. Quando emergiu, era como se um novo homem tivesse nascido, não apenas livre da esquizofrenia, mas cheio do Espírito Santo. As semanas passaram e o jovem, que antes era escravo do medo, agora falava do amor de Deus com uma ousadia que só vem daqueles que foram verdadeiramente libertos. Ele começou a frequentar as reuniões de doutrina, a ler a Bíblia com fome, e até a testemunhar para outros que passavam pelas mesmas lutas. "Se Deus fez isso por mim", ele dizia, "ele pode fazer por qualquer um. Basta crer." Sua vida se tornou um farol para muitos que ainda estavam nas trevas, provando que onde o homem diz "é impossível", Deus diz "eu sou possível." Um dia, uma irmã da congregação que tinha um filho com problemas mentais graves, procurou o jovem e com lágrimas nos olhos perguntou: "Como você conseguiu? Como Deus te curou?" Ele, com humildade, respondeu: "Não foi eu, irmã. Foi a oração dos santos, foi a misericórdia de Deus. Eu só me entreguei. Se a senhora quiser, podemos orar juntos pelo seu filho. Deus não faz acepção de pessoas." E ali mesmo, na sala de reuniões, eles se ajoelharam, e o jovem orou com uma fé que só quem passou pelo vale da sombra da morte pode ter. Os milagres não pararam por aí. O jovem, que antes era um fardo para a família, agora era uma bênção. Sua mãe, que havia gasto tudo o que tinha em médicos e remédios, agora via o filho trabalhando, ajudando em casa, e até contribuindo com as despesas da igreja. "Deus não só curou meu filho,
Ela testemunhava: ele restaurou tudo que o inimigo havia roubado. A minha casa, que era um lugar de tristeza, agora é cheia de alegria. A minha família, que estava desunida, agora está unida em Cristo. Certa vez, durante uma reunião de oração, o jovem sentiu um peso no coração para interceder por outro irmão que estava lutando contra a depressão. Ele se levantou e, com uma autoridade que só vem do Espírito, disse: Irmão, o Senhor me mostrou que você não está sozinho. Assim como Ele me tirou das trevas, Ele vai te tirar também. Só não desista. Deus tem um propósito para a sua vida. O irmão, que estava à beira do desespero, sentiu aquelas palavras como um bálsamo, e dali em diante começou a buscar a Deus com mais fervor. A vida do jovem se tornou um testemunho tão poderoso que até médicos que o haviam tratado ficaram surpresos. Um deles, ao vê-lo meses depois completamente lúcido e cheio de paz, não pôde evitar perguntar: O que aconteceu com você? Qual remédio você tomou? Ele sorriu e respondeu: Doutor, o meu remédio foi Jesus. Ele é o médico dos médicos. Os seus remédios ajudavam a acalmar, mas só ele pôde me curar por dentro. O médico, embora não fosse crente, ficou tão impressionado que começou a questionar suas próprias crenças. Mas a prova mais forte veio quando, um ano depois, o jovem teve um sonho. No sonho, ele via um grande abismo, e do outro lado estava uma multidão de pessoas que ele não conhecia, mas que pareciam estar presas em trevas. Uma voz disse: Você foi livre para libertar. Não guarde para si o que eu fiz por você. Ao acordar, ele soube que Deus estava chamando-o para um ministério de intercessão por aqueles que, como ele, estavam presos em doenças da mente. Desde então, ele passou a dedicar parte de seu tempo a visitar hospitais psiquiátricos, orar por doentes mentais, e levar a mensagem de que Jesus é a luz que dissipa toda a escuridão. Sua mãe, ao ver a transformação do filho, começou a entender que Deus não só o havia curado, mas o havia chamado para uma obra especial. Filho, ela lhe disse certa vez, quando você nasceu, eu sonhei que você seria usado por Deus de uma maneira poderosa. Mas o inimigo tentou te destruir antes que isso acontecesse. Porém, o Senhor tinha um plano maior. Ele permitiu que você passasse por isso para que agora, você pudesse ajudar outros a saírem do mesmo poço. O jovem abraçou-a e disse: Mãe, tudo que o inimigo quis usar para me matar, Deus transformou em testemunho para a sua glória. E assim, o que começou como um caso médico sem esperança se tornou uma das mais belas histórias de redenção na congregação. O jovem, que já havia sido diagnosticado como esquizofrênico paranoide grave, sem perspectiva de melhora, agora era um servo de Deus, cheio de fé, de amor e de uma paz que ultrapassava todo entendimento. Sua vida provava que quando o homem diz é o fim, Deus diz é só o começo. E até hoje, sempre que ele testemunha, ele repete a mesma frase que ouviu no dia em que foi libertado: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Porque no fim das contas, não foi a medicina, não foram os homens, não foram as teorias, foi o poder do Deus vivo, que ainda hoje opera milagres na vida daqueles que nele creem. E essa é uma história que não termina aqui, porque Deus continua escrevendo, a cada dia, novos capítulos de livramento, de cura e de vitória na vida daqueles que o buscam de todo o coração. O jovem não se contentou em apenas receber a cura. Ele sabia que se Deus o havia tirado daquele abismo, era para que outros também pudessem ver a luz. E assim, com o coração cheio de gratidão, começou a visitar hospitais psiquiátricos, acompanhado por irmãos da congregação. Não ia como médico nem como especialista, mas como alguém que havia experimentado o poder de Deus na própria pele. Muitas vezes, ao entrar naquelas enfermarias, ele via rostos vazios, olhares perdidos, pessoas que, como ele um dia, não tinham mais esperança. Mas ele se aproximava com calma, sentava-se ao lado deles e começava a falar não de doenças, mas de um Deus que ainda operava milagres. Certa vez, em um desses lugares, ele encontrou um homem que há anos não falava. Os médicos diziam que sua mente estava completamente fechada, que ele nunca mais reagiria. O jovem, porém, não viu um caso perdido, mas uma alma que Deus poderia tocar. Pegou a mão daquele homem, que estava fria e sem resposta, e começou a orar em voz baixa: Senhor Jesus, o mesmo Deus que me libertou das trevas pode libertar este irmão. Tu conheces o seu coração, tu sabes o que ele sofreu. Tocai nele, Senhor, como tocaste em mim. Que ele sinta que não está sozinho, que ainda há esperança. E então, algo inesperado aconteceu. O homem, que há anos não emitia nenhum som, começou a chorar. Primeiro foram lágrimas silenciosas, depois um gemido, e finalmente, com voz rouca, ele balbuciou: Deus me ouviu. Os enfermeiros que presenciavam a cena ficaram estarrecidos. Alguns até saíram do quarto, sem entender o que haviam acabado de ver.
Mas o jovem apenas sorriu, porque sabia que não era ele quem operava aquelas coisas. Era o Espírito de Deus, o mesmo que o havia resgatado. E as provas não paravam por aí. Em outra ocasião, uma irmã da congregação, que há meses lutava contra uma depressão profunda, quase sem forças para sair da cama, foi até ele após um culto e disse: "Irmão, eu não aguento mais. Já orei, já clamei, já pedi, mas parece que Deus não me ouve." Ele a olhou com compaixão e respondeu: "Irmã, eu também já pensei assim. Mas Deus não nos abandona. Às vezes Ele permite que passemos pelo vale para que, quando sairmos, possamos ajudar outros a atravessá-lo." Então, ele a convidou para orar juntos. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas, mas um clamor simples, do fundo da alma: "Pai, esta irmã está cansada, mas Tu és a sua força. Mostra a ela hoje que Tu a amas, que Tu a vês, que Tu não a esqueceste." Naquela mesma noite, enquanto ela dormia, sonhou com uma luz brilhante que a envolvia, e uma voz que dizia: "Levanta-te porque eu tenho um propósito para ti." Ao acordar, sentiu uma paz que não sentia há anos. Não foi uma cura instantânea de todos os seus problemas, mas foi o início de uma restauração que só Deus poderia fazer. E assim, a cada testemunho, a cada vida tocada, o jovem entendia melhor o que sua mãe havia dito: Deus permitiu que você passasse por isso para ajudar outros. Ele não tinha formação teológica, não era um pregador famoso, mas tinha algo que muitos não tinham: a marca de quem havia sido resgatado das garras do inimigo. E isso falava mais alto do que qualquer diploma. Muitas vezes, depois dos cultos, pessoas se aproximavam dele com lágrimas nos olhos, dizendo: "Eu também sofro com pensamentos ruins, com medos que não consigo explicar. Como você conseguiu vencer?" E ele sempre respondia da mesma forma: "Não fui eu quem venci. Foi Jesus. Eu só me rendi a Ele." Cada vez que o inimigo tentava me puxar de volta para as trevas, eu clamava: "Senhor, eu não posso, mas Tu podes." E Ele nunca me deixou cair. Havia dias, é claro, em que a batalha parecia mais pesada. Às vezes, ao acordar, ele sentia uma opressão no peito, como se as antigas vozes quisessem voltar. Mas ele havia aprendido um segredo: a oração não era apenas um ato de fé, era uma arma. Então, ele se ajoelhava ao lado da cama e dizia: "Inimigo, você não tem mais poder sobre mim. Meu corpo é templo do Espírito Santo, e você não pode entrar aqui. Em nome de Jesus, eu te ordeno: sai da minha mente, sai da minha vida." E assim como a palavra de Deus não volta vazia, aquelas declarações de fé o fortaleciam. Ele não negava a luta, mas também não deixava que ela o definisse. Porque afinal, a vitória já estava garantida na cruz. E as bênçãos não vinham só para ele. Sua família, que havia sofrido tanto ao vê-lo naquele estado, agora colhia os frutos da fidelidade. Sua mãe, que por anos chorou em silêncio, agora via o filho não apenas são, mas usado por Deus para abençoar outros. Seu pai, que antes era um homem fechado, de poucas palavras, começou a participar mais dos cultos, a orar em voz alta, a testemunhar como havia visto a mão de Deus agindo na vida do filho. Até mesmo seus irmãos mais novos, que na época não entendiam o que acontecia, agora cresciam na fé, sabendo que serviam a um Deus que faz o impossível. Certa noite, durante uma reunião de oração, o irmão mais velho da congregação se levantou e disse: "Irmãos, eu conheci este jovem quando ele ainda estava nas trevas. Vi sua mãe chorar, vi seu pai desesperado, vi os médicos dizerem que não havia esperança. Mas hoje, ao vê-lo aqui de pé servindo a Deus, eu só posso dizer uma coisa: o nosso Deus é o Deus dos milagres. Ele não mudou. O que ele fez na vida deste irmão, ele pode fazer na sua e na minha." E então, como se fosse um só coração, a congregação inteira se levantou e começou a louvar a Deus, não com palavras ensaiadas, mas com lágrimas de gratidão. Porque ali, naquele lugar, não havia teorias, não havia explicações humanas. Havia apenas a certeza de que, quando Deus age, nenhuma força do inferno pode impedir. E o jovem, ao ver tudo aquilo, não podia conter a emoção. Lembrava-se dos dias em que achava que nunca mais teria uma vida normal, em que pensava que estava condenado. Mas agora, ali, rodeado por irmãos que o amavam, que o apoiavam, que viam nele não um doente, mas um milagre de Deus, ele entendia que cada lágrima, cada noite de angústia, cada batalha havia valido a pena. Porque Deus não apenas o curou, Ele o transformou em uma prova viva de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no trono. E assim, a história desse jovem não era apenas sobre uma cura, mas sobre um chamado. Um chamado para mostrar ao mundo que mesmo nas situações mais escuras, a luz de Cristo pode brilhar. Que não importa o diagnóstico, não importa o que os homens digam, quando Deus resolve agir, nenhuma doença, nenhuma escuridão, nenhuma força do mal pode resistir.
Porque no final das contas a maior prova de que Deus é real não está nos livros, não está nas palavras, mas nas vidas transformadas. E essa, sem dúvida, era uma delas. E até hoje, quando alguém pergunta como ele conseguiu vencer, ele responde com a mesma simplicidade de sempre: eu não venci. Deus venceu em mim. Eu só me entreguei. Porque afinal, essa é a essência da fé, reconhecer que sozinhos somos fracos, mas em Cristo somos mais que vencedores. E isso nenhum médico, nenhuma ciência, nenhuma filosofia pode explicar. Só quem já experimentou o poder de Deus na própria vida pode entender. E assim, a cada dia ele continua sua jornada, não como um herói, mas como um servo. Não como alguém que tem todas as respostas, mas como alguém que sabe em quem confiar. Porque no fim das contas a maior vitória não é nunca mais ter uma crise, não é nunca mais sentir medo. A maior vitória é saber que não importa o que venha, Deus está no controle. E isso nenhum diagnóstico, nenhuma doença, nenhuma força do mal pode tirar. Porque como ele mesmo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa, irmãos, é uma verdade que nenhum homem, nenhuma ciência, nenhuma força das trevas pode abalar. Porque é a palavra do Deus vivo, e a palavra dele jamais falha. A vida após o milagre, um dia de cada vez na presença de Deus. O sol da manhã entrava pela janela do pequeno quarto de Lucas, iluminando o quadro de Jesus no Getsêmani pendurado na parede, um presente de sua mãe, Dona Maria, que o comprará numa feira de artigos religiosos da Congregação Cristã no Brasil. Ele acordou com um suspiro profundo, não mais oprimido pelo peso das vozes que outrora o atormentavam, mas com uma paz que só quem já foi libertado das trevas pode compreender. Ao seu lado, sobre a mesa de cabeceira, a Bíblia Sagrada estava aberta em Salmos 34, 17, 19, os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Lucas fechou os olhos por um instante, lembrando-se da noite anterior, quando, após o culto na congregação, o irmão Paulo, um dos anciãos, o abordará com um abraço apertado e palavras que ecoavam em sua alma. Filho, Deus não te tirou daquela escuridão para te deixar pela metade. Ele tem um propósito para você. Não é à toa que você ainda está aqui. O velho servo de Deus tinha os olhos úmidos, como se visse além das aparências, como se enxergasse a batalha invisível que Lucas havia travado. Eu sei, irmão Paulo, mas às vezes ainda sinto medo. Medo de recair, medo de não ser forte o suficiente. Lucas confessara, baixando a cabeça. O ancião pousou a mão enrugada em seu ombro, com uma firmeza que só a experiência de décadas na fé poderia dar. Medo não é falta de fé, filho. Até Jesus suou sangue de angústia no Getsêmani. Mas ele não ficou ali. Ele se levantou e cumpriu a vontade do Pai. Você também vai. Um dia de cada vez. O cotidiano na congregação, entre oração e serviço. As manhãs de Lucas agora começavam com oração em família. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé inabalável, já estava de joelhos ao lado da cama quando ele acordou. Seu pai, seu Antônio, um homem de poucas palavras mas de uma devoção silenciosa, lia em voz baixa o Salmo 91, enquanto a irmã mais nova, Ana, de apenas 12 anos, aninhava-se ao lado deles, repetindo as palavras como se fossem um escudo. Porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado. A voz de Dona Maria tremia levemente, não de fraqueza, mas de emoção. Ela sabia o que significava ter um filho de volta das garras da loucura. Sabia o que era ver o filho, antes catatônico, agora de joelhos, lúcido, orando com elas. Após a oração, o café da manhã era simples: pão caseiro, café coado e geleia de amora feita por uma irmã da congregação. Enquanto comiam, seu Antônio contava sobre o trabalho na oficina mecânica onde trabalhava, um lugar onde, aos poucos, Lucas começava a ajudar, aprendendo o ofício com paciência. Hoje o irmão José levou o carro para consertar o motor. Disse que se Deus quiser, semana que vem ele traz a filha para ser batizada. Seu Antônio falava com naturalidade, como se a fé fosse tão parte da vida quanto respirar. Lucas sorriu. Sabia que irmão José era um dos muitos que haviam orado por ele nos dias mais escuros. Lembrava-se das noites em que mesmo quando ele xingava, gritava e se debatia contra demônios invisíveis, aqueles homens e mulheres da congregação não desistiram. Irmã Clara, uma senhora de quase 80 anos, chegava a segurar sua mão enquanto orava em línguas, como se seu próprio corpo fosse um canal da graça divina. O trabalho como terapia, mãos que servem, alma que sanã. Na oficina de seu Antônio, o cheiro de óleo queimado e metal misturava-se ao som das ferramentas.
Lucas, agora com as mãos calejadas, aprendia a desmontar motores, trocar peças e soldar. Não era um trabalho glorioso, mas era honesto, e isso para ele era uma bênção. Filho, você tem jeito para isso. Sua mão é firme. Seu Antônio elogiava, enquanto Lucas ajustava uma porca com a chave inglesa. Obrigado, pai. Só não quero decepcionar o senhor. Lucas respondia, enxugando o suor da testa com o braço. Decepcionar? Filho, você já venceu o que muitos não venceriam nem com todo o dinheiro do mundo. Isso aqui é só mais um passo. Deus não te salvou para você ficar parado. Ele te salvou para você servir. Seu Antônio falava com uma convicção que só quem já viu milagres de perto pode ter. Enquanto trabalhavam, o rádio tocava hinos da harpa cristã em volume baixo. Jesus, meu bom pastor, eu te amo. A música preenchia o ar, como um lembrete constante de que mesmo ali, entre graxa e ferramentas, Deus estava presente. Às vezes, irmão Roberto, dono de uma padaria próxima, passava pela oficina só para dar um abraço em Lucas e dizer: lembra quando você não conseguia nem sair de casa? Olha você agora, irmão. Deus é fiel. Lucas sorria, mas no fundo, uma pontada de dor ainda o atingia. Ele se lembrava, sim. Lembrava dos dias em que as paredes pareciam se fechar, em que as vozes sussurravam que ele era um fracasso, que Deus o havia abandonado. Mas agora, aquelas memórias não o paralisavam mais. Elas serviam como testemunho. O culto noturno, onde a batalha é travada em oração. À noite, a congregação cristã no Brasil enchia-se de fiéis. As mulheres, com seus vestidos longos e cabelos presos, sentavam-se de um lado, os homens, de terno e gravata, do outro. O corinho, um grupo de jovens que cantava hinos antes do culto, entoava glória a Deus nas alturas. E o som das vozes unidas era como um exército espiritual marchando contra as trevas. Lucas sentava-se ao lado de irmão Tiago, um jovem de sua idade que também havia passado por provações, não a esquizofrenia, mas uma depressão profunda que quase o levou ao suicídio. Eles trocavam olhares de cumplicidade, como se dissessem: nós sabemos o que é ser tirado do poço. Quando o ancião presidente subiu ao púlpito, o silêncio foi absoluto. Ele não precisava gritar, sua autoridade vinha de uma vida dedicada a Deus. Irmãos, hoje vamos falar sobre a fé que vence o mundo. Não é uma fé de palavras bonitas, não é uma fé de show. É uma fé que age, que luta, que persiste mesmo quando tudo parece perdido. Sua voz ecoava, grave e cheia de unção. Lucas fechou os olhos. Sabia que aquelas palavras eram para ele, que Deus estava falando diretamente ao seu coração. Há aqueles aqui que já foram dados como perdidos. Médicos disseram que não tinha jeito. A família chorou, os amigos desistiram. Mas Deus não desistiu. Porque quando o homem diz, acabou, Deus diz, começa. Uma onda de amém, e glória a Deus, encheu o salão. Lucas sentiu as lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão, de alívio, de vitória. Quando chegou a hora dos testemunhos, ele sentiu um aperto no peito. Irmã Helena, uma mulher que havia sido curada de um câncer terminal, levantou-se e contou como os médicos não davam mais que 3 meses de vida, mas ali estava ela, 5 anos depois, saudável. Depois, irmão Daniel, um ex-viciado em drogas, falou sobre como Deus o tirara das ruas e o fizera um pai de família. Lucas olhou para suas mãos. Elas tremiam levemente. Então, como se movido por uma força maior, ele se levantou. O salão ficou em silêncio. Eu não sei nem por onde começar. Sua voz falhou por um segundo, mas ele respirou fundo e continuou. Há 2 anos, eu era um caso perdido. Os médicos disseram que eu nunca mais teria uma vida normal, que minha mente estava destruída, que eu ouvia vozes porque meu cérebro estava doente. Mas hoje eu estou aqui de pé são porque Deus interveio. Uma irmã ao fundo começou a chorar. Outra exclamou, glória a Jesus. Eu já fui internado. Já tomei remédios que me deixavam como um zumbi. Já pensei que nunca mais veria a luz do dia. Mas Deus e sua voz quebrou. Deus me mostrou que Ele é maior que qualquer diagnóstico. Maior que qualquer doença. Maior que qualquer força do inferno. O ancião presidente estendeu a mão em direção a ele, como se abençoando suas palavras. Irmãos, isso aqui não é emocionante. Isso aqui é milagre. Isso aqui é Deus agindo na vida de um dos seus. O coro de aleluia foi tão forte que pareceu abalar as paredes. Lucas caiu de joelhos e em segundos dezenas de mãos estavam sobre ele, orando, agradecendo, declarando a vitória. A batalha é invisível, quando as tentações voltam a sussurrar. Mas nem tudo eram rosas. Há 3 noites, Lucas havia acordado em pânico. Não eram as vozes de antes, aquelas que o insultavam, que o chamavam de lixo, de condenado. Não, era algo mais sutil. Um sussurro. E se você recair?
Ele se sentou na cama, suando frio. Dona Maria acordou assustada. Filho, o que foi? Sonhou ruim? Não, não foi um sonho. Lucas respondeu, passando a mão pelo rosto. Foi como se algo estivesse me testando. Sua mãe sentou-se ao seu lado, pegando suas mãos com firmeza. Escuta aqui, Lucas. O diabo não gosta de ver um soldado de Cristo de pé. Ele vai tentar de tudo, dúvida, medo, até memórias ruins. Mas você sabe o que a Bíblia diz? Resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Você já venceu uma vez. Você vai vencer de novo. Ela abriu a gaveta da mesinha e tirou um pequeno frasco de azeite consagrado. Vamos ungir esta casa. Vamos declarar que este lugar é de Deus e que nenhuma força das trevas pode entrar aqui. E assim fizeram. Oração após oração, declaração após declaração, até que a paz voltasse a reinar. O futuro, um chamado para servir. Agora, enquanto Lucas caminhava pela rua em direção à reunião de jovens da congregação, ele sentia um fogo no peito. Não era ansiedade. Era propósito. Ele havia sido escolhido. Não para ser um pregador famoso, não para ser um líder de multidões, mas para ser uma prova viva de que Deus ainda faz milagres. Ao chegar, irmão Tiago o cumprimentou com um sorriso. E aí, irmão? Pronto para estudar a palavra? Mais do que nunca. Lucas respondeu, sentindo uma força sobrenatural nas suas palavras. Porque ele sabia, a batalha não havia terminado. Mas agora ele não lutava sozinho. Ele tinha Deus, tinha a congregação, tinha uma família que orava. E isso era mais do que suficiente. Porque, como ele mesmo dizia, se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa, irmãos, é uma verdade que nenhum médico, nenhuma doença, nenhuma força das trevas pode abalar. Porque é a palavra do Deus vivo. E a palavra dele jamais falha.